Boa noite a todos, gratidão a Deus, gratidão a todos vocês. Pedir gentilmente a todos vocês, primeiramente, quem não é inscrito no canal Caminho da Verdade e Libertação, que você faça a sua inscrição. Se gostar do vídeo também, deixe seu like, porque vocês contribuem, pessoal, para o crescimento desse canal, para a gente poder passar essa mensagem para todos vocês. Bom, hoje eu resolvi falar de um assunto que é bastante polêmico. Muitas pessoas perguntam, certo? Que seria a influência dos espíritos em nossos pensamentos. Pessoal, para respondermos essa pergunta para vocês, o Livro dos Espíritos, vou até recomendar para vocês que não conhecem. Essa aqui é a obra de Allan Kardec, uma das cinco obras, né, feita por Kardec na França, período mais ou menos de 1860. O Livro dos Espíritos. Existe uma questão, que é a 459, onde Kardec ele pergunta para os espíritos se os espíritos influenciam em nossos pensamentos. E a resposta é mais ou menos do seguinte jeito: influencia muito mais do que vocês podem imaginar. Ou seja, muitas vezes são os próprios espíritos que vos guiam. Então vejam como que a profundidade dessas respostas que os espíritos nos sugestionam, tá? Realmente, tudo que nós pensamos, pessoal, os espíritos conhecem e conseguem acessar esses pensamentos, tá certo? Nesse mundo, talvez vocês podem se perguntar, mas por que Deus permite tudo isso? Vocês têm que compreender que nós estamos num mundo de prova e expiação. E é necessário, muitas vezes, essas tentações, essas sugestões que os espíritos nos dão, né? Temos que entender também que temos espíritos. Tem os espíritos bons, os superiores, que nos intuem, que são os nossos mentores, né? Os amigos espirituais, que estão sempre acessíveis a nós, nos intuindo no caminho certo, nos intuindo no caminho das leis naturais, das leis de Deus. Como também tem os espíritos imperfeitos. Imperfeitos no sentido amplo, que são espíritos ainda que se comprazem no mal, espíritos que gostam de atrapalhar nossas vidas, espíritos zombeteiros, imperfeitos como muitos de nós mesmos também, pessoal, porque também não somos, né, espíritos evoluídos, somos espíritos ainda que estamos começando a nossa trajetória, né, rumo à ascensão espiritual. Então, muitas pessoas às vezes podem perguntar, mas por que Deus, né, permite isso? Como eu acabei de explicar para vocês, nós estamos encarnados no mundo de prova e expiação. E não somos vítimas, porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas será que eu estou sendo obsidiado? Será que eu estou sendo influenciado por algum espírito? Temos que entender que nunca somos vítimas, tá certo, pessoal? Todo espírito que nós atraímos, seja um espírito amigo, seja um espírito que quer o nosso mal, que quer o nosso atraso espiritual, a gente tem que entender que nós atraímos essas entidades próximas da gente. Porque o espírito ele pode sugestionar, como o mentor espiritual faz, o espírito infeliz, né, imperfeito, impuro, ele também faz essas sugestões pelos nossos pensamentos. Ele tenta nos passar certas conexões mentais. Cabe a gente decidir de qual caminho. É aquele desenho que a gente vê sempre nas historinhas, onde tem o diabinho e tem um anjinho, sempre sugestionando ideias para a gente. Então, no nosso íntimo, nós temos que decidir para qual pensamento nós queremos dar vazão, para qual caminho nós queremos seguir. Caminho do mal ou caminho do bem, certo? Muitas pessoas não sabem, mas o nosso pensamento, pessoal, ele cria uma plasmagem no astral, né? A física quântica, ela pode explicar isso para a gente, né? O que vocês têm que entender é que tudo isso que a gente vê nesse mundo material, a física quântica explica que tudo isso é energia, tudo é criado de átomo. Então, se tivesse, né, um aparelho aqui para poder me mostrar neste momento, vocês iriam ver que é tudo energia. Só que é uma energia
condensada, uma energia vibrando numa frequência menor, de modo que tudo parece ser material. Então, o que acontece? Vou desenhar aqui para ver se facilita para vocês. Que a gente tem um ser encarnado, e aqui nós temos um espírito desencarnado. Como eu disse para vocês, o nosso pensamento, como eu disse para vocês, o nosso pensamento, se a gente pudesse ver tudo que fica aqui nessa áurea, nesse campo eletromagnético nosso, é o que nós pensamos durante o dia. Quais são os nossos pensamentos? Você tem procurado refletir quais são os seus pensamentos? Você tem controle por eles? São pensamentos otimistas, alegres, de amor, de caridade? Ou são pensamentos de ódio, de inveja, de rancor, de vaidade, luxúria? Entendem? Compreendem a questão? Tudo que a gente plasma, o nosso pensamento, ele cria uma substância amorfa que faz ficar em torno de nós um campo eletromagnético. E o espírito desencarnado, ele pode acessar tudo que está aqui. E ele consegue sugestionar tanto pensamentos bons ou pensamentos ruins. Isso é a física quântica sendo explicada, perfeito? Né? Porque eu estou pegando aqui o conhecimento da doutrina espírita kardecista, juntamente com a física quântica, apenas para explicar para vocês como que esse processo ele se dá. Então aqui, esse processo, quando é um espírito inferior, a gente fala que é uma obsessão. Perdão, pessoal. Certo? Esse processo de obsessão, o que acontece? É a transmissão de pensamentos desse espírito para nós, perfeito? É que nem uma frequência de rádio. Aqui o espírito, vamos imaginar que ele começa a sentir aquele sentimento, mandar aquela frequência de ódio para vocês. Quem aqui nunca, do nada, sem qualquer motivo aparente, começou a vibrar aquele ódio que foi crescendo, foi ficando maior, e a gente não tem o controle e fala, mas por que eu estou sentindo tanto ódio de alguém aqui agora? O que acontece? Quando ele joga essa sementinha, esse sinal, e a gente não policia, a gente não reflete nisso, a gente entra em sintonia muitas vezes e aquilo vai ficando maior. Por quê? Porque nós vamos entrando na mesma frequência que aquele sinal, que aquele pensamento que o espírito obsessor está nos encaminhando. Então, quando a gente não consegue, né, refletir, a gente não consegue impedir esse pensamento, nós vamos alimentando aquilo, motivo pelo qual o acesso do espírito com o nosso pensamento ele fica maior. É sintonizar igual uma rádio que você liga e entra em frequência. Isso é a física quântica explicando para vocês como que se dá esse processo obsessivo, como que se dá essa questão que a doutrina espírita nos permite entender, que os espíritos muitas vezes guiam os nossos pensamentos. Veja que Jesus ele ensinou como a gente pode bloquear esses acessos. Ele disse lá atrás o quê? Orai e vigiai. A oração, que é o pensamento elevado, pensamento dirigido a planos maiores, a sentimentos maiores, o que ele faz? Ele cria uma camada de proteção. E o vigiai é nossas ações, mas principalmente os nossos pensamentos. Então, Jesus queria que nós orássemos e vigiássemos, estivéssemos em vigília constante acerca daquilo que nós estamos pensando. Porque quando nós começamos a alimentar pensamentos de baixa vibração, nós vamos entrar em conexão com esse irmãozinho desencarnado. E aquele processo obsessivo, ele vai dar conexão, como eu acabei de explicar para vocês, e a gente acaba virando, sabe o que, pessoal? A gente acaba virando verdadeiros fantoches, verdadeiras marionetes na mão de espíritos infelizes, certo? Como da mesma forma, quando a gente consegue manter
padrão vibracional elevado, com bons pensamentos, os nossos amigos espirituais mais elevados, eles também vão nos intuir, certo? Mas a diferença entre os espíritos maiores e os espíritos inferiores é que os nossos amigos que têm um padrão elevado maior, os nossos mentores, espíritos de uma orla mais superior, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, muitas vezes falam, porque Deus me abandonou, porque o meu mentor me abandonou. Não é a questão, somos nós que não estamos vibrando, somos nós que estamos o abandonando. Muitas vezes a gente começa a seguir uma vida totalmente deslumbrada na matéria, esquecendo a nossa essência espiritual, e nós nos afastamos da espiritualidade maior. Não são eles que nos abandonam. E nisso a gente perde essa conexão. A gente perde essa conexão com Deus, a gente perde essa conexão com a nossa essência espiritual. E eles, por serem espíritos de uma grande envergadura, eles fazem o correto. Eles respeitam o nosso arbítrio. Até porque, pessoal, se fosse para eles conduzirem e nos informar de tudo que tem que ser feito, não precisaríamos estar aqui no planeta Terra fazendo essa experiência terrestre, não precisaríamos da reencarnação. A reencarnação nada mais é que uma aula, que uma faculdade da vida. Nós viemos aqui para sermos testados, para sermos experienciados, não para que os mentores pudessem fazer tudo para nós. E um espírito infeliz, ele não entende isso. Muitas vezes esse espírito desencarnado, ele mesmo se sabotou, ele mesmo errou. Ele vive uma vida amargurada, infeliz, porque ele sabe que ele falhou, que ele fracassou nas suas provas. E como ainda ele não se encontrou na luz, como ainda ele não se encontrou no seu caminho espiritual, muitas vezes ele quer que nós, que estamos aqui encarnados, também fracassem como eles, por inveja, por estar vibrando ainda numa dimensão obscura, num padrão vibracional de baixa elevação. Então, é isso que eu queria explicar para vocês, né? A questão 459 e seguintes do Livro dos Espíritos explica certinho esse processo de como os espíritos conseguem nos acessar pelos nossos pensamentos. Diante disso, fica aí a lição, pessoal. É importante seguir o que Jesus nos ensinou. É importante que todos nós cultivemos o evangelho no lar. É importante que todos nós, antes de sair de casa, que a gente faça as nossas preces, as nossas orações, antes de dormir também, do repouso noturno. É importante que nós façamos, né, as nossas orações. E é importante que o dia todo nós cuidemos de verificar quais são os nossos pensamentos. Porque tem pessoas que, às vezes, você pergunta na rua, fala, nem tenho pensamento, nem tenho sonho, nem sei o que eu penso. Não, pessoal, o pensamento é um atributo nosso, da nossa inteligência, do nosso ser. Então é importante que, no caso, nós policiemos todos esses pensamentos que emanamos, porque todos esses pensamentos realmente eles refletem no nosso perispírito, eles refletem no nosso redor e eles vão sintonizar ou não com entidades de padrão vibracional baixo ou elevado. Então, acordar cedo, com alegria, com a gratidão, que é uma frequência maravilhosa que nos conecta com a espiritualidade, com amor, sempre no intuito de não levar vantagem sobre ninguém. Todos esses pensamentos, eles fazem a gente ter uma conexão com o alto. E do contrário, acordar resmungando que tem que trabalhar, que não gosta do chefe, que não gosta do trabalho, que reclama da esposa, do marido, do vizinho. Pessoas que, no caso, se comprazem nos vícios. Tudo isso faz com que você, no caso, atraia entidades vistas, entidades que vibram num padrão muito abaixo e vai te conduzir a pensamentos cada vez mais fúteis, materialistas, né? Se você vibra ódio, você encontrará ódio. Se você vibra inveja, você encontrará do mesmo jeito inveja. Então, nós atraímos aquilo que vibramos, pessoal. Nós atraímos aquilo que, no caso, nós emanamos para o universo. Vou explicar uma coisa aqui para vocês.
essa obsessão que eu acabei de falar para vocês, ela existe de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Como vocês podem ver, nesse processo de obsessão, e obsessão é o quê? É esse plasmar mental com pensamentos ruins, com vibrações energéticas de baixa vibração. Tanto um ente que já faleceu, que já morreu nesse corpo de carne, desencarnado, ele nos obsidia, certo? Através dos nossos pensamentos. Mas não é só, pessoal. Um desencarnado do outro lado, ele pode fazer outro algoz desencarnado do outro lado. Nas esferas umbralinas é o que mais tem. Geralmente pessoas que foram viciadas, estou dando um exemplo, em drogas, acabam sendo escravizadas por outros seres de trevas, né, para poder, no caso, obsidiá-lo, hipnotizá-lo a serviço. É como se fosse um escravo daqueles que a gente teve aqui no período colonial, acaba se tornando um escravo desses desencarnados por processos obsessivos de hipnose, de larvas astrais ou voids que tem do outro lado, certo? Então, desencarnado também existe esse processo obsessivo. Como tem do encarnado para o desencarnado, aí vocês vão me falar, me dê um exemplo. Imagine a esposa, no caso, que descobre, depois que o marido faleceu, que ela era traída por ele. E aí ela começa a cultivar aquele ódio, aquela raiva, aquele sentimento de insatisfação por saber disso. Esse processo telepático dela, essa plasmagem no astral, mental, isso vai afetar diretamente o marido dela que já se encontra no outro plano dimensional. E também temos processos obsessivos de encarnado e encarnado. Por exemplo, uma mãe para um filho que fica querendo sempre regular a vida do filho, não educar, viu, pessoal? Educar, os pais têm que educar. Mas já viu aquele tipo de mãe ou pai que fala, ó, tem que fazer essa faculdade, é esse trabalho que você tem que ter, ou seja, querem viver a vida do filho. Isso não é educação, isso é querer fazer tudo pelo filho. É uma obsessão. Até porque acabei de explicar para vocês. A física quântica ela explica como que se dá esse processo, é através do pensamento. Então, o que eu queria explicar para vocês, pessoal, é que tudo que você vibra no seu pensamento, você cria a sua realidade. Não é truque de mágica que eu estou explicando para vocês aqui, não é feitiçaria nem nada. É simplesmente estudado, convido os senhores até para poder refletirem, ler sobre o assunto. A física quântica explica, né, numa conversão junto com a doutrina espírita, como que se dá essa questão do pensamento. Então, todos nós somos energias. Como eu acabei de falar, tudo é energia no universo. Tudo está sempre pulsando. O átomo, que é a menor partícula, que existe, tudo é composto por átomo, existe tudo em torno do átomo, um campo eletromagnético. Então, tudo que nós pensamos é energia. Nós não podemos ver porque os nossos 5 sentidos, eles são insuficientes para poder captar tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas todo pensamento, ele é uma energia plasmada, certo? E quando eu mando ódio para alguém, eu estou aqui em casa mandando ódio para uma pessoa, um desafeto meu que me fez mal. E eu quero mandar ódio, eu vou me vingar, e começa aquele sentimento cultivar no meu coração. Essa energia ela vai chegar nele, entendeu? E se ele não tiver, né, num grau de espiritualidade protegido, se é uma pessoa que não faz oração regularmente, que não cultiva bons pensamentos, vai atingi-lo, vai impactá-lo. Claro que se ele tiver um padrão vibracional bom, bate e volta. De qualquer jeito também, só uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. Tudo que nós fazemos causa e efeito. Não se esqueçam dessa máxima da doutrina espírita. Tudo que nós mandamos para o nosso próximo, tudo que nós mandamos para o mundo, isso vai voltar. Então, se você colhe bons pensamentos, coisas boas no seu coração, isso vai voltar para você. Se você colhe também
se você nutre pensamentos negativos, de ódio, de rancor, de guerra, enfim, de qualquer sentimento contrário às leis do Criador, isso também volta para você. Não esqueça disso. Isso vai impregnando a sua aura de sombra. Então, como eu falei, de encarnado para encarnado também existe, pessoal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente manda para o universo. Tudo que a gente pensa durante o dia todo. Por isso que Jesus falou, orai e vigiai os pensamentos. Deu para dar um panorama aqui para vocês dos processos obsessivos, certo? E eu espero que vocês tenham compreendido o que eu quis explicar para vocês. A doutrina espírita e a física quântica, né, são ciências que se complementam. Eu dei, né, a questão da moralidade, feita por Kardec, na questão 459 em diante do Livro dos Espíritos, que explica essa questão de como que é, no caso, a questão do pensamento. Os espíritos realmente sabem de tudo. E muitas vezes eles dirigem todos os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas e nem percebe que estamos sendo induzidos a isso. É claro que, não falei, não tem vítima. Só fazemos o que queremos e temos o livre-arbítrio, certo? Do mesmo jeito que poderíamos estar vibrando amor, né? Se vibramos ódio, é porque nós optamos por isso, certo? Mas tudo isso, a física quântica explica como que se dá esse processo. Somos tudo no universo, como eu falei, não tem matéria, é tudo energia. A nossa percepção faz entender que tudo isso aqui é material. Mas se pudéssemos ver, os físicos quânticos já provaram que tudo tem o átomo e acharam que o átomo era a menor partícula do universo. E não é. Depois do átomo existem os quarks, existem supercordas e existe o vácuo quântico, que é Deus, ou seja, nós estamos dentro de Deus. Se a gente tivesse um aparelho aqui para mostrar, tudo isso aqui, a lousa, o computador, vocês iriam ver várias partículas vibrando o tempo todo, que são os átomos, certo? Então, como eu falei, tudo é energia. O pensamento é energia, é plasmado aqui. E é igual uma estação de rádio que você conecta na FM ou AM. O que você emana, você vai criar conexões com outros seres que pensam do mesmo jeito que você. Se eu sou um usuário de drogas, eu vou me afinizar tanto aqui no planeta Terra, entre encarnados, com pessoas que usam drogas, como vou atrair entidades também, que no caso se afinizam com essa ideia. Se eu sou um viciado em jogos de azar, se eu sou viciado em pornografia, se eu sou viciado em comer muito na gula, se eu sou viciado em comprar e comprar no mundo materialista, em ostentar, tudo isso eu vou atrair pessoas e situações, tanto aqui na Terra como no plano espiritual, que vão se afinizar, que vão se harmonizar com esse modo meu de pensar. Ao mesmo passo que cultivando pensamentos de alegria, de amor, fazendo o bem para o próximo com o semelhante, eu também vou conseguir criar conexões favoráveis a essa evolução minha. Pessoas gentis que vão me tratar bem, pessoas amorosas que vão me tratar bem, e também ter o acesso e o recurso de mentores, de seres e amigos espirituais que vão também vibrar pensamentos que vão me intuir no caminho correto, no caminho do amor, no caminho da verdade. Deu para entender, pessoal? Então, assim, a influência dos espíritos em nossas vidas, ela é extremamente impactante. Por isso que todos os dias é importante, antes de sair de casa, fazer uma oração, cultivar bons pensamentos, antes de dormir também do repouso noturno, né? Porque o nosso espírito, pessoal, saibam vocês que ele não dorme. Quem dorme é o corpo carnal, que precisa se recompor, né? Descansar para o outro dia. É importante que a gente também faça uma boa oração, uma boa prece, uma oração antes de dormir, porque pode ser que o nosso espírito vá vagar para situações e lugares inadequados durante a vigília. Então, seja quando acordamos, seja quando vamos nos deitar em nossas camas, no nosso lar, façamos uma oração e vigie durante o dia todo, cultive durante o dia todo bons pensamentos, pessoal. Porque esses pensamentos, eles vão criar a realidade. O que é que uma pessoa que só reclama da vida, que só tem negatividade, pessimismo, ódio, rancor no coração, queira ter para ela? Pode ver que tudo dá errado mesmo. Ela só atrai coisa ruim.
Ela vai para o trabalho reclamando do chefe dela, o chefe dela vai dar um fumo nela, vai demitir ela, vai cortar o salário dela, o bônus dela, entendeu? Ela reclama que tudo demora, vai demorar mesmo. Da mesma forma que uma pessoa que pensa positividade, pensa alegria, amor, faz o melhor para o seu próximo, ela sempre vai ter recompensas, conexões, ela vai ter sempre um dobro do mais que ela está gerando, que ela está proporcionando, certo? Então, o pensamento não é um truque de mágica, não é uma feitiçaria, não é isso que eu estou explicando, é física quântica e também alinhado às leis de Deus, aquilo que está na doutrina espírita. Tudo que emanamos para fora, tudo que pensamos, volta, seja bom ou seja ruim, certo? Então, nós temos extrema responsabilidades de cultivarmos bons pensamentos em nossos corações. E vigiar mesmo, porque a gente, como o próprio Kardec perguntou, os espíritos superiores nos dizem, muitas vezes são os espíritos que vos dirigem. Então, tamanha, né, influência que eles têm sobre as nossas vidas. Por isso que nós temos que levar uma vida espiritual, né? Claro que você vai falar assim, não, Adriano, mas a gente está aqui no planeta Terra, então só tem que viver em Cristo, só em Deus, não posso viver minha vida, não posso... Pode, a gente está aqui no mundo e a gente está vivendo essa vida materialista, a gente está vivendo essa vida no planeta Terra, mas uma coisa é você estar no mundo e não ser do mundo, ou seja, não cultivar, não ser escravo daquilo que esse mundo nos oferece, essas coisas que nos atrasam espiritualmente. Então nós podemos, e não tem problema nenhum da gente viver essa vida aqui desde com cautela, desde com zelo, né? Desde que, na medida do possível, nós possamos buscar essa essência nossa, porque, como eu disse, somos seres espirituais e não materiais. Isso aqui tudo vai acabar e vai passar, mas o espírito, todos os nossos arquivos, nossos pensamentos, as nossas faculdades mentais, tudo que é de bom ou ruim em nós, isso se mantém de maneira eterna em nossas vidas. Daí a importância, como eu falei de vocês, de buscarmos essa vida espiritual, né? Estamos no momento em que é necessário esse despertar. Estamos num momento de transição planetária, onde é necessário acordar e ver que não dá mais para viver naqueles velhos paradigmas. A verdade tem que vir à tona. Isso tudo que eu estou dizendo para vocês, muitas pessoas às vezes olham e falam, mas você está louco, espírito, não sei o quê. Pessoal, vá buscar informação. Como eu falei, não sou o dono da verdade, também não são obrigados a ouvir e acreditar em tudo que eu estou falando. Tudo que eu falo hoje é fruto embasado em estudos, em dedicação, em pesquisas. E é o que eu digo para todos vocês, que nós, seres humanos, busquemos mais a filosofia, busquemos mais a espiritualidade, busquemos mais o autoconhecimento, porque a verdade vai libertar todos nós dessa ignorância. É necessário que a gente busque realmente conhecimento para realmente adquirirmos essa essência divina, para que realmente a gente possa seguir essa trajetória aqui no planeta Terra da melhor maneira possível. Porque uma coisa eu digo a vocês, quanto mais conhecimento vocês têm, no mínimo, melhor condição você está de tomar as melhores decisões na sua vida. Porque a ignorância, muitas vezes, faz você tomar escolhas erradas. Pelo menos com conhecimento atrelado, é claro, também sempre a moralidade, né, o amor à caridade, porque não adianta também só a inteligência, mas o conhecimento, ele te possibilita adotar melhores caminhos na sua vida, te possibilita encontrar melhores soluções para vocês, tá certo? Esse foi o recado de hoje. A partir de hoje, essa reflexão. Acorde todo dia, faça a sua oração no café da manhã, vá cultivando já bons pensamentos desde a hora que você acorda. Antes de dormir também faça sua prece para Deus, cultive bons pensamentos. E durante todo o dia, a hora que você se sentir com pensamento de baixa vibração, com ódio, com inveja, com tristeza, aquele sentimento depressivo que te coloca para baixo, não esqueça do que eu falei. Muitas vezes estamos sendo obsediados, muitas vezes nós estamos abrindo o canal para esses processos que vão ainda mais nos sabotar, que vai ainda mais nos atrasar aqui espiritualmente. Então, logo que a gente sentir um pensamento desanimador, é claro que, né, expliquei para vocês, né, a gente não é perfeito. Então, muitas vezes vai acontecer isso, entendeu?
normal a gente oscilar, às vezes, o nosso pensamento durante o dia, durante a nossa caminhada, mas a pergunta não, a informação que eu dou para vocês é isso. Preste atenção, vigie seus pensamentos. Logo que você verificar a situação, não se deixe mergulhar naquela tristeza profunda, naquela mágoa, naquele rancor, naquele ódio, naquela inveja. Na hora que você vê que você está entrando na sintonia, primeira coisa, se recomponha. Silencie seu coração, faça uma oração, comece a vibrar bons pensamentos. Você pode ter certeza que nesse momento, a espiritualidade amiga, ela vai te auxiliar. Você vai, como eu expliquei para vocês vão interromper aquela conexão, porque vocês vão trocar da FM a AM. Aquele campo que estava propício para um obsessor, né, te manipular, você corta. Porque a partir do momento que você, uma coisa que eu tenho que explicar para vocês, a partir do momento que você eleva os seus pensamentos, eleva seu padrão vibracional com pensamentos benevolentes, eles não conseguem mais te acessar, certo? Você interrompe um canal de comunicação entre você e aquele espírito que quer te ver infeliz e tudo mais. Então esse é o recado para vocês. Cultivem bons pensamentos, façam uma oração sempre, todos os dias, certo? Não deixe de fazer isso. E preste atenção todos os dias no seu pensamento, porque ele vai guiar sua realidade. Boa noite a todos, fiquem com Deus, forte abraço.